Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E há 2 rodadas nós enfrentamos o vice-campeão brasileiro de 1984. Nessa vez, na 5ª rodada do Brasileirão, nós vamos enfrentar o vice-campeão brasileiro de 2012. Nas 2 vezes, obviamente, o Fluminense se sagrou campeão. Antes da gente rodar a vinheta aqui do canal, eu já vou pedindo para que você deixe o seu like aqui no vídeo, que você se inscreva aqui no canal do Guará, caso não seja inscrito, lembrando daquela nossa meta ambiciosa de chegar aos 1000 inscritos até o final do ano e de bater 700 inscritos ainda nesse mês de maio, então conto com a inscrição de cada um de vocês. Nós já passamos dos 650 inscritos e cada inscrição é muito importante para a gente poder chegar nessas metas, tá bom? E então, sem mais enrolação, vamos embora rodar a intro do canal e começar a falar do confronto da tarde de hoje. O retrospecto do Fluminense contra o Galo não é nem um pouco positivo. Em 103 jogos, são 31 vitórias do Tricolor, são 30 empates e 42 vitórias do Atlético Mineiro. Nos últimos anos, então, o buraco é mais embaixo ainda. Desde aquela vitória épica do Fluminense contra o Atlético Mineiro no nosso salão de festas, o estádio Newton Santos, em 2018, o Fluminense tem apenas uma vitória contra o Atlético Mineiro, 5 empates no confronto e 6 derrotas para o Galo. O estádio municipal Kleber Andrade segue sendo a casa do Fluminense desde a última quarta-feira. E por falar na quarta-feira, que linda festa fizeram os capixabas no jogo contra o Sampaio Corrêa. Estão de parabéns, representaram muito bem na arquibancada. E a polêmica da vez é por conta dos ingressos. Se no jogo contra o Sampaio Corrêa a polêmica foi a inversão de mando de campo e o Fluminense claramente sendo beneficiado, dessa vez o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Por que pode? Porque a gente não tem nenhuma confirmação de nenhum dos dois lados de como foi feita essa divisão de ingressos para o jogo contra o Atlético Mineiro na tarde de hoje. Tanto no site do Fluminense quanto no site do Atlético Mineiro consta que os ingressos são 90-10. 90% dos ingressos para os mandantes e apenas 10% da carga para os visitantes. O problema é que o estádio Kleber Andrade não tem uma área que comporte torcida visitante. Porque para você ter torcida visitante em um jogo, você tem que ter um portão específico para aquela torcida entrar e sair. E isso não acontece nos 2 setores que existem no estádio Kleber Andrade. O estádio tem uma entrada para o setor A e B, o setor que vai ser destinado para a torcida do Fluminense, e uma entrada apenas para os setores C e D, os setores destinados para a torcida do Atlético Mineiro. Isso consta nos sites, de que metade do estádio estaria para o Fluminense, e metade do estádio estaria para o Atlético Mineiro. Não só no site dos clubes consta isso, mas também foi divulgado pelo Grupo Metrópolis, que na verdade é o real mandante da partida da tarde de hoje. O grupo de jornalismo comprou o mando de campo do Sampaio Corrêa na Copa do Brasil e do Fluminense no Brasileirão. E, inclusive, deixo as 2 imagens, tanto da divulgação do jogo contra o Sampaio Corrêa, quanto da divulgação do jogo contra o Atlético Mineiro, para vocês verem que contra o Sampaio Corrêa tinha uma área delimitada para a torcida do Sampaio Corrêa. Como era uma torcida pequena e uma torcida que não tem nenhuma rivalidade com a do Fluminense, eles conseguiram fazer uma separação dentro da arquibancada do Fluminense para ficar a torcida do Sampaio. Já contra o Atlético Mineiro isso não foi feito e consta que 50% da capacidade do estádio vai estar nas mãos do Atlético Mineiro, o que seria um jogo meio a meio e o Fluminense sairia perdendo e muito com isso, porque o Espírito Santo tem muitos torcedores do Atlético Mineiro que inclusive fizeram uma recepção bem legal para os atletas do seu clube na chegada à capital Vitória. Na última quarta-feira, obviamente, o Fluminense aumentou o seu retrospecto positivo dentro do estádio, mas no Campeonato Brasileiro não joga desde 2016. Nos jogos de Brasileirão no Espírito Santo, mais precisamente no estádio Kleber Andrade em Cariacica, são 3 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 derrota. Agora sim, vamos começar a falar do nosso rival no jogo de hoje. O Atlético Mineiro vive seu melhor momento na temporada. Começou muito bem o Campeonato Brasileiro e, inclusive, em caso de vitória contra a gente hoje, pode terminar a rodada na liderança. O Atlético Mineiro que parece ter sido bem feliz em trocar o treinador Filipão nas vésperas da final do Campeonato Mineiro pelo Milito. Desde então são 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. Nenhuma derrota nas mãos do novo treinador do argentino, com 80% de aproveitamento a favor do Galo.
Agora na tela a escalação do Atlético Mineiro, que tem como principais destaques 3 nomes. O Paulinho, que vem voando desde a temporada passada, o Hulk, que tem como sua principal vítima com a camisa do Atlético Mineiro o Fluminense, e o Gustavo Scarpa, o moleque de Xerém que teve toda aquela saída conturbada, demorou a encaixar no Atlético Mineiro, mas desde a chegada do Milito vem jogando muita bola. Um Atlético que vai ter mudanças na sua linha defensiva. O Gemerson foi poupado na última partida e volta ao time titular, e o Bruno Fux, que é titular e faz dupla com o Gemerson, está fora da partida de hoje, cumprindo suspensão após expulsão no último jogo do Campeonato Brasileiro. E existe uma possibilidade, mesmo que remota, por conta do rodízio que vem fazendo o Milito, do Saravia dar lugar para o Mariano e do Paulinho dar lugar ao Eduardo Vargas, mas como eu disse, é uma chance bem remota. Agora falando do nosso tricolor, a maioria dos titulares estão de volta após descansarem no confronto da Copa do Brasil na última quarta-feira contra o Sampaio Corrêa. A tendência é que o Guga assuma a lateral direita com a ausência do Samuel Xavier, fora por lesão, e que o Marquinhos volte à sua posição na ponta direita do Fluminense. Quem também volta ao time titular é o lateral esquerdo Marcelo, após uma péssima partida do Diogo Barbosa no meio de semana. Inclusive recomendo que você dê uma olhadinha na análise do Guará do jogo contra o Sampaio Corrêa, onde eu falo um pouquinho sobre a tática do Fluminense, que foi bem diferente, e também sobre as atuações individuais do time. O Marcelo volta após ter ido a Madrid, feito um bate-volta para participar do anúncio da renovação de contrato do seu filho com o Real Madrid, o centroavante Enzo. E desde a última quarta-feira, já que não viajaram para o Espírito Santo, seguem fora os zagueiros Marlon e o Thiago Santos, segue fora o volante Gabriel Pires e também o Keno e o Lelê. Esses 5 fora por lesão. E o centroavante John Kennedy segue fora após casos de indisciplina. E mais uma vez o Fluminense vai ser transmitido por uma TV por assinatura, dessa vez a da Mamãe Globo. O Premier transmite para todo o Brasil o confronto entre Fluminense e Atlético Mineiro a partir das 4 da tarde. E no apito de hoje, o senhor Rafael Claus, que despontava para ser o melhor árbitro do país há alguns anos atrás, mas que foi para um lado totalmente contrário. Ele saiu de um árbitro que gostava muito do jogo, que deixava o jogo rolar, para um árbitro que negligencia faltas e perde o comando de todos os jogos em que ele apita. Eu não gosto do Rafael Claus e o retrospecto do Fluminense com ele é péssimo. São 36 jogos, 9 vitórias do Fluminense, 5 empates e 22 derrotas. Para vocês terem uma noção, somente no ano de 2023 o Rafael Claus apitou 6 jogos do Fluminense e o Fluminense não conseguiu vencer nenhum, com 5 derrotas e um empate. Dentro dos 36 jogos que eu falei, o Rafael Claus mostrou 72 cartões amarelos e 8 cartões vermelhos. E nas vezes que foi na telinha do árbitro de vídeo, por 10 vezes contra o Fluminense e 6 vezes a favor do tricolor. E antes da gente finalizar o vídeo, eu quero falar sobre a importância de uma vitória do Fluminense na tarde de hoje. Porque caso o Fluminense não vença o Galo, ele pode sim e tem muitas chances de entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Uma vitória muito importante para afastar o Fluminense da zona de rebaixamento e o principal, para poder dar moral e confiança aos jogadores. Porque, claro, ganhar de uma equipe tão sólida e tão boa quanto vem, sendo o Atlético Mineiro do Milito, vai dar muita confiança e credibilidade para a sequência da temporada do Fluminense e um respiro de alívio para o Fernando Diniz e seus comandados. Então, é de suma importância uma boa atuação e vitória no jogo de hoje. Toda a sorte do mundo aos nossos guerreiros e eu vou ficando por aqui. Mais uma vez peço para que você deixe o like aqui no vídeo, caso não tenha deixado lá no início. Que se inscreva aqui no canal do Guará, caso não seja inscrito. Lembrando mais uma vez da nossa meta ambiciosa de chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. E claro, peço para que você comente aqui embaixo o que você espera do jogo do Fluminense na tarde de hoje, se você acha que o Fluminense tem nuances e tem futebol para vencer o Atlético Mineiro, que vem jogando muita bola, e claro, se você concorda com a provável escalação que o Diniz deve mandar a campo no jogo de hoje. E eu também conto com o compartilhamento de cada um de vocês. Manda esse vídeo nos grupos de futebol, manda esse vídeo nos grupos de Fluminense, manda esse vídeo para aquele seu amigo tricolor bem enjoado, que está super ansioso com o jogo de hoje e preocupado, e também, claro, manda esse vídeo para todos os seus amigos que gostam de futebol e querem saber um pouquinho do que esperar para o jogo de hoje, porque vão estar ligadinhos na partida entre Galo e Fluminense. Na verdade, entre Tricolor e o Galo, porque o mando é nosso, apesar de não parecer por conta dessa possível inversão na tarde de hoje. Eu vou ficando por aqui e te lembro que nós temos um encontro marcado na manhã da segunda-feira para análise tática do confronto de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.